Manhã de segunda-feira, hoje dia 22 de junho de 2026. Nós somos os vossos irmãos em Cristo, Fernando e Esther Koenig, e vos saudamos com a bendita paz do Senhor. Amém. Sejam muito bem-vindos, amados irmãos, a mais um momento da palavra, dos conselhos de Deus, sempre anunciando através do singelo Evangelho de Cristo, que é poderoso para a salvação de todo aquele que crê em Cristo Jesus. Amados irmãos, nós agradecemos a todos vocês que são inscritos e os que não se inscreveram, nós convidamos para que venham fazer parte também desta família Cristo em vós, esperança da glória. Continue fazendo teus comentários e também compartilhando com os demais. Nós temos lido alguns comentários que nos chamam muita atenção e nos deixam também alegres e felizes. E queremos que os irmãos sempre deem todo louvor e todo agradecimento ao nosso querido Deus, porque tudo isso não provém de nós, irmãos, mas provém dele, vem dele. Testemunhos de salvação, de conversão através das palavras aqui anunciadas, pessoas que já fazem parte da igreja do Senhor, outros voltando ao caminho, famílias se reconciliando. Tudo é muito interessante, muito glorioso, irmãos. E toda a glória seja dada ao nosso querido Salvador, pois todos nós necessitamos e dependemos dele em tudo, né? Que sempre você possa pensar nisso e fazer isso agradecendo a Deus em primeiro lugar. Continue compartilhando as mensagens, porque isso é muito importante. Se o irmão lembrar, a irmã, deixa o teu like e também sempre o sininho de notificação acionado para que a mensagem chegue todos os dias aí na tua casa. Aí não tem necessidade de outro passar para ti, mas você recebe diretamente já pelo YouTube ou também para aquele canal que tem lá no WhatsApp, não é? Sejam abençoados. Vamos para a palavra, amados irmãos. Ontem, domingo, nós comentamos sobre o louvor, o poder do louvor, a necessidade que nós temos de louvar ao Senhor, subindo para a nossa Canaã celestial, louvando o Senhor, às vezes na dor, na aflição, mas louvando a Deus, agradecendo a Ele sempre, cada dia. No Salmo de número 95, 9:5, o livro dos Salmos nós já sabemos, só para relembrar, que é um livro de cânticos e poemas espirituais. Aqui tem exortação, tem profecias, tem louvor, enfim, tem tudo aqui nesses hinos. Assim como nós olhamos nos nossos antigos hinários, eu conheço muito a harpa cristã e cantor cristão e outros hinários, que lá tem em muitos daqueles hinos, a maioria são hinos que têm a palavra de Deus, todos eles, a palavra de Deus está ali, palavras bíblicas, extraídas da Bíblia, escritas por poetas espirituais, por homens e mulheres inspirados pelo Espírito Santo, não é? E ali a gente vai cantando e vai sendo exortado, vai tendo esperança, vai tendo alegria, porque está inserido ali a palavra do Senhor em forma de cântico. Assim é o livro dos Salmos também. Então é no hino 95 que tem essas frases aqui que eu vou ler agora. Versículo 6 e o versículo 7 e 8 do Salmo 95. Ó, vinde e adoremos, e prostremos-nos, ajoelhemos diante do Senhor que nos criou.
Verso 7. Porque ele é o nosso Deus e nós, povo do seu pasto e ovelhas da sua mão. Se não ouvirdes, ovelhas da sua mão, se hoje ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações, assim como na provocação e como no dia da tentação no deserto. Tem tudo aqui, né? Nos Salmos. Então está aqui, irmãos, um convite para nós adorar o Senhor. Que tenhamos uma semana de adoração ao Senhor. Se tu puder cantar um pouco mais, cante, lavando a tua louça, a tua roupa, a irmã dona de casa, indo para o trabalho, voltando, nós homens também adorando o Senhor, as crianças, os jovens, adoramos o Senhor. Deixamos um pouco de lado as telas dessa vida e adoramos o Senhor com os nossos lábios, glorificamos a Ele. Às vezes eu estou assobiando ali no trabalho e sinto a presença e a glória de Deus, né? O balbuciando um hino que às vezes eu crio da minha própria mente. É muito lindo isso e glorioso, meu irmão. E no verso 6, 7 diz: porque ele é o nosso Deus e nós ovelha do seu pasto vou repetir. Porque ele é o nosso Deus e nós povo do seu pasto e ovelhas da sua mão. Se hoje ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações, como na provocação no dia do deserto. Tem alguma coisa para dizer sobre isso? Interessante, né? Que se hoje ouvirdes a sua voz, não endureceis os vossos corações. Não endureçais os vossos corações. Isso está escrito também lá em Hebreus. Está escrito 3 vezes no versículo, que eu não lembro bem qual é o capítulo. 3 e 4. Que está por ali. Tem 3 vezes num capítulo essa mesma palavra. Veja como o Senhor trabalha. Que o Espírito que deu a palavra para esses homens escrever é o mesmo Espírito, é o Espírito Santo. Que ele fala lá e fala aqui. E mesmo assim, nos Salmos tem muitas profecias, até que ainda não se realizaram ainda. Mas estamos, algumas já nós vimos passar por nós. Algumas profecias dessas. O Senhor trabalha, irmãos, de uma maneira eficaz. E se hoje alguém está ouvindo a voz do Senhor, é a palavra do Senhor que vocês estão ouvindo. Esqueçam nós, mas escutem a palavra de Deus. E não endureça o coração. Se é que você se afastou um pouquinho do Senhor, ou se afastou muito, escutando a palavra, volte para Ele. Ele está chamando, para que não aconteça como aconteceu lá no deserto. Que o Senhor nos ajude e nos dê a força necessária para sempre poder entender e dar ouvido à santa palavra de Deus. Interessante que aqui o convite é para o seu povo. E diz assim: porque ele é o nosso Deus e nós, povo do seu pasto. Aí ele vem e diz: e ovelhas da sua mão. O que é ovelhas da sua mão? Aquela que come na mão dele, aquela que ele cuida, aquela que ele zela. Como Jesus disse assim: Pai, todos que tu me deste estão aqui na minha mão, são ovelhas da minha mão, ninguém as tirará daqui. São ovelhas da minha mão. Nós só vamos sair da mão do Senhor, irmão, se nós mesmos tomar essa decisão e sermos rebeldes. Quando o Senhor fala, nós não demos ouvido.
Aqui diz: se hoje ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações, como na tentação, se referindo lá o povo hebreu no deserto, rebeldes, contrários à vontade do Senhor, se rebeliavam, se tornavam violentos contra o Senhor, e o Senhor foi deixando eles perecer no deserto por causa da rebelião. Nós não precisamos ser assim, irmãos, mas vamos ser ovelha da sua mão. Ele tem pastos verdejantes para nós. O Senhor Jesus, quando ele se apresenta, ele mesmo dizendo, em João, Santo Evangelho de João, esses dias ainda eu citei isso aqui, mas vou ler outra vez, que a gente esquece facilmente das coisas mais preciosas para a nossa vida. Ele diz no capítulo 10, versículo 14, 15 e 16 do Santo Evangelho de João: eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas, e das minhas eu sou conhecido. Que coisa gloriosa, irmãos! Ele ser o nosso pastor, nos conhecer e nós conhecer a Ele. Quando ele disse: hoje tu ouvir a minha voz, mas tem tantos pastores, tem tantas vozes que a gente ouve neste mundo, mas tu vais definir, você vai entender, vais conhecer a voz do teu pastor, aquele que te tem nas mãos, aquele que cuida de ti todos os dias. E às vezes nós estamos com a demência, irmãos, terrível, e podemos esquecer que ele cuida de nós e nos ama tanto. Versículo de número 15 desse capítulo 10 de João diz: assim como o Pai me conhece a mim, também eu conheço o Pai, e dou a minha vida pelas ovelhas. Ele fez a vontade do Pai, quando ele desceu aqui e deu a vida por nós. Ele nos comprou com seu precioso sangue. Então, irmãos, não podemos ter nenhuma dúvida acerca do amor e da proteção desse querido pastor chamado Jesus Cristo, nosso Salvador. Assim como o Pai me amou ou me conhece a mim, também eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Agora escute bem, irmãos, nós gentios não tínhamos direito, mas o Senhor nos amou também, a ponto de dar a nós esta oportunidade também de ser ovelha desse pasto santo e ser ovelha da mão do Senhor. Estamos também na mão dele, porque no versículo 16 ele diz assim: ainda tenho outras ovelhas que não são deste aprisco, não são judeus, mas são outras ovelhas, se referindo ao povo gentílico, nós, todas as nações da terra. Parece que a promessa era só para o povo de Abraão, e Jesus veio para eles, se manifestou a eles, e a grande maioria deles rejeitaram o Senhor. Nós sabemos que tudo começou lá, a igreja começou formada por judeus, mas logo o povo gentil foi chegando, não para tirar o lugar deles, mas para ficar no lugar deles, um direito dado a nós pelo Senhor. Aqueles que não quiseram, rejeitaram, nós fomos enxertados no tronco verdadeiro. E precisamos produzir agora frutos, para que ele continue nos dizendo: eles também são minhas ovelhas e estão nas minhas mãos. Diz aqui: também me convém, vou reler o versículo 46, ainda tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. Também me convém agregar estas, e elas ouvirão
a minha voz, e haverá um rebanho e um só pastor. Então está aqui, amados irmãos, o privilégio que nós temos de pertencer a este rebanho. Um só rebanho. Aleluia. Nunca esqueça disso, irmãos. Aleluia. Tem gente hoje que quer formar o seu próprio rebanho. Não sei como é que ele vai conduzir esse rebanho até o fim. Eu não sei. Tem pessoas e grupos e lideranças que nós vimos chamadas até de denominações, que acham que tem o seu próprio rebanho e só eles são salvos. Irmãos, o rebanho é um só, o pastor é um só, a porta é uma só. Nós temos, como sempre digo aqui, as nossas denominações e respeitamos nossas lideranças, amamos, mas o pastor sumo, ou o sumo pastor, é o Senhor Jesus. Quando estamos em comunhão uns com os outros, irmãos, nós podemos descansar, ficar tranquilos, porque o Senhor está nos guiando por pastos verdejantes. Uma ovelha não vai atrapalhar a outra, mas vão andando, porque estão nas mãos do sumo pastor. Haverá um só rebanho e um só pastor. Não esqueça disso. Querido Pai, no nome de Jesus, teu Filho amado, nós te agradecemos, nós te louvamos por esta oportunidade, querido Jesus, de pertencer ao teu rebanho. E nós entendemos isso. Tu tens esclarecido a nossa mente, Pai, para entender esses mistérios. Aleluia, bendito é o teu nome. Espírito Santo, tu é que conduz todos nós como ovelhas do pasto santo, e que também o Senhor espera como sua noiva para o grande dia do casamento. Tu vais nos conduzindo e orientando cada dia. Ajuda os meus irmãos e minhas irmãs, que não percam, Senhor, essa oportunidade, mas continuem ouvindo a tua voz e não endurecendo os seus corações. Nós te agradecemos, em nome de Jesus. Amém e amém. Amados irmãos, desejamos a todos um abençoado dia, uma semana abençoada, na santa paz de Cristo Jesus. Se o Senhor permitir, a gente vai estar aqui amanhã.